Terá foi o pai de Abraão, conforme testemunho bíblico citado pela primeira vez no livro de Gênesis, no capítulo 11, entre os versículos 24 e 32. Além de ser o pai de Abraão, Terá também foi o pai de Naor e Sarai. A Bíblia menciona muito pouco sobre Terá. Na verdade, revela poucos detalhes específicos sobre sua biografia. O que se sabe é que a linhagem de Terá remonta a Sem, filho de Noé. Considerando essa genealogia breve, é possível notar que os antepassados mais próximos de Terá foram Arpaxade e Serug. Nesse sentido, o texto bíblico diz: "E viveu Serug 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Terá." No entanto, é difícil afirmar com exatidão se Naor foi o pai de Terá e Serug, ou seu avô, pois a genealogia de Gênesis capítulo 11 pode conter lacunas. É possível que essa genealogia seja representativa, focando apenas nas figuras principais da linhagem. Além disso, o principal objetivo do escritor de Gênesis ao registrar essa genealogia foi introduzir a história de Abraão, enfatizando a formação do povo de Israel e destacando a linhagem messiânica. Como era a família de Terá, pai de Abraão? A verdade é que a Bíblia não menciona o nome da esposa de Terá, nem esclarece se ele teve mais de uma esposa ou concubinas. No entanto, é certo que Terá teve filhos com mais de uma mulher. Mais adiante, a Bíblia revela que Sarai, esposa de Abraão, também era sua meia-irmã por parte de pai, indicando que o pai de Abraão também era o pai de Sarai naquele tempo, quando ainda se chamava Sarai. Portanto, é possível que o pai de Abraão tenha tido outros filhos não mencionados na Bíblia por não serem relevantes para a história. O fato de o filho e a filha de Terá, Abraão e Sarai, terem se casado entre si deve ser entendido dentro do contexto da época, em que esse tipo de relação familiar ainda não havia sido expressamente proibido por Deus e só passou a ser proibido a partir do tempo de Moisés, conforme registrado em Levítico capítulo 18, entre os versículos 6 e 18. Além disso, naquela época, a família de Terá seguia costumes idólatras, o que significa que o conhecimento de Deus não havia sido preservado na linhagem. Após o dilúvio, a humanidade logo se rebelou novamente contra a vontade do Senhor, como registrado no episódio da Torre de Babel. Os filhos de Terá mencionados na Bíblia são apresentados na seguinte ordem: Abrão, Naor e Sarai. Muitos estudiosos consideram que, apesar dessa ordem, não é possível determinar com exatidão se Abrão é o filho mais velho de Terá. Alguns argumentam que o próprio Arã, irmão de Abraão e pai de Ló, que morreu antes da migração de sua família para o norte, pode ter sido o primogênito de Terá. A Bíblia informa que, aos 70 anos de idade, Terá já havia gerado Abrão, Naor e Sarai. O que mais podemos saber sobre a vida de Terá? A Bíblia relata que Terá migrou com sua família da cidade de Ur em direção ao norte, em direção a Canaã. Depois de percorrer uma distância de aproximadamente 800 quilômetros, a família de Terá se estabeleceu por um período na cidade de Harã. Tanto Ur como Harã eram centros de adoração ao deus sumério da lua. Inclusive, o livro de Josué menciona que Terá era um idólatra. Josué capítulo 24, versículo 2: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, entre os quais se achava Terá, pai de Abraão e pai de Naor, habitaram do outro lado do rio e serviram a outros deuses. Essa informação reforça o fato de que Deus chamou Abraão do meio do paganismo para se revelar a ele e fazer uma aliança com sua descendência, como também afirmado no mesmo capítulo de Josué, capítulo 24, versículo 3. Será que Terá, pai de Abraão, de alguma forma se converteu ao verdadeiro Deus? Alguns comentaristas sugerem que é possível que Terá tenha se tornado um adorador de Yahvé, considerando que a experiência religiosa de Abraão foi baseada na saída de sua família idólatra em Ur dos Caldeus. No entanto, após sair de Ur, a família de Terá migrou para Harã, outra cidade politeísta, tornando difícil concluir qualquer coisa nesse sentido. Além das breves referências a Terá no Antigo Testamento, ele também é mencionado no Novo Testamento na genealogia de Jesus, e seu nome é indiretamente citado na pregação do diácono Estevão em Atos capítulo 7, entre os versículos 2 e 5, onde Estevão diz: Irmãos e pais, ouvi-me.
O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Saí da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que agora habitais. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã, conforme registrado em Gênesis capítulo 11, versículo 32. Após a morte de Terá, foi então que Abraão partiu para Canaã. Isso é tudo o que podemos saber sobre a história de Terá, pai de Abraão, conforme a Bíblia. Se você gostou deste vídeo e achou essas informações úteis, inscreva-se em nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum estudo bíblico. Siga nosso canal e compartilhe este vídeo com mais alguém que possa se interessar por esse assunto.